Bom dia, nono ano. Vamos para mais uma aula. E na nossa aula de hoje, nós iremos começar, corrigindo aquele desafiozinho que a tia deixou para casa da página 68. Acompanhem comigo. O desafio nos diz o seguinte: foram coletadas 3 amostras de espermatozoides de um rato adulto apto para reprodução e colocadas separadamente em 3 tubos de ensaio. Cada uma dessas amostras foi submetida a uma situação experimental. Tubo 1. Todos os espermatozoides tiveram determinado tipo de organela extraído do citoplasma por uma microagulha. Tubo 2. Todos os espermatozoides tiveram outro tipo de organela citoplasmática extraído. E tubo 3. Todos os espermatozoides foram mantidos intactos e utilizados como controle. Em seguida, as 3 amostras foram introduzidas, cada uma separadamente, nos colos uterinos de 3 ratazanas em condições de serem fertilizadas. Durante o experimento, verificou-se que o espermatozoide do tubo 1 se aproximaram dos óvulos, mas nenhum deles conseguiu perfurar sua membrana plasmática. Os espermatozoides do tubo 2 não foram além do colo uterino e sofreram um processo de degenerativo depois de 48 horas, tá certo? Então, aí nos questiona o seguinte: quais foram as organelas extraídas dos espermatozoides dos tubos 1 e 2? O que vocês colocaram, gente? No tubo 1, ele nos disse que foi extraído do citoplasma, foi extraído determinado tipo de organela, extraído do citoplasma. E no tubo 2, tiveram outro tipo de organela citoplasmática extraída. Então, no tubo 1, gente, nós tivemos extraído o quê? Complexo golgiense e no tubo 2, mitocôndrias, tá certo? Quais as funções dessas organelas? E aí a gente vai dizer qual a função de cada organela dessa, onde nós sabemos que o complexo golgiense, ela tem função de formar o acrossomo, estrutura que contém enzima que permite a penetração do espermatozoide no ovocito. Já as mitocôndrias produzem a energia necessária ao batimento dos flagelos do espermatozoide, tá certo? Dando continuidade, gente, página 70, tá? Nós iremos falar agora sobre o capítulo 5, onde tratamos do núcleo e da divisão celular. E vamos entender o que é isso. O núcleo, gente. O que é esse núcleo? O núcleo é uma estrutura presente em quase todas as células eucarióticas, tá? Acompanhem comigo aqui na página 70. Foi descrito pela primeira vez em 1833 pelo pesquisador escocês Robert Brown. É envolvido por uma membrana nuclear lipoproteica dupla, a carioteca, tá? Que possui poros nucleares capazes de deixar passar grandes moléculas. As funções principais desse núcleo são de comandar as reações que ocorrem na célula e portar as informações genéticas. Então, as nossas informações genéticas, elas são contidas no núcleo dessas células, tá bom? E esse núcleo, ele também comanda as reações que ocorrem nessa célula. A maioria das células eucarióticas apresentam um núcleo. Algumas células, porém, não têm núcleo, como os glóbulos vermelhos dos mamíferos. Há também células polinucleadas, isso é, com muitos núcleos, tá? Não é obrigatório que uma célula tenha um núcleo na porção central. Ele pode ficar em qualquer região do citoplasma. Dentro do núcleo, encontra-se o nucleolo,
o material genético e o nucleoplasma, tá? Então, dentro desse núcleo, nós iremos encontrar o nucleolo, o material genético e o nucleoplasma. E a tia pede que vocês observem a imagenzinha que tem aqui na página 70. Nós temos a representação do núcleo de uma célula animal, tá? E aqui a gente pode observar, ó, a carioteca, né, que é uma membrana, né, nuclear, lipoproteica, que a gente chama de carioteca. A gente observa os nucleolos, o material genético, tá? E os poros. Essa imagenzinha desse núcleo, ele foi aqui extraída dessa célula, foi aqui aumentada para que a gente pudesse observar e identificar melhor, né? Os nucleolos são corpúsculos esféricos que se desfazem durante a divisão celular. São regiões onde são formados os RNAs ribossômicos, que serão utilizados na formação de novos ribossomos quando a célula acaba a se dividir, tá? Virando a nossa página. Página 71. O material genético do núcleo é o DNA, tá? Que contém os genes. De acordo com a fase em que a célula se encontra, o DNA está organizado de formas diferentes. Quando a célula está se dividindo, o DNA encontra-se na forma de cromossomos. Quando a célula não está se dividindo, esse DNA ele se encontra na forma de cromatina. A cromatina ela pode ser classificada em eucromatina e heterocromatina. A eucromatina fica descondensada enquanto a célula não está em divisão, condensando-se durante a divisão celular. A heterocromatina já está condensada mesmo entre as divisões celulares. O nucleoplasma ou ureolinfa é uma matriz de consistência gelatinosa que possui bases nitrogenadas, enzimas, proteínas, ATP e outras substâncias. E nós temos aqui a representação da condensação desses cromossomos, né? Nós temos aqui o cromossomo duplicado e condensado, que é a cromatina condensada. Temos a representação da cromatina descondensada, dos nucleossomos envolvelados, tá? Temos aqui a dupla hélice de DNA. A gente consegue observar toda essa representação aqui, tá bom? E o que são esses cromossomos, né? Como a gente já vem falando, pode-se considerar diversas definições de cromossomos conforme o critério adotado: genético, citológico ou químico. Geneticamente, os cromossomos são os portadores dos genes responsáveis pelas características dos seres, tá? Citologicamente, os cromossomos eles são filamentos que aparecem no núcleo durante a divisão celular. E quimicamente falando, esses cromossomos eles são compostos por DNA e proteína, tá? Na estrutura, gente, dos cromossomos, pode-se observar braços, um ou dois, de acordo com a fase em que a célula se encontra. São as cromatídeos, tá? É visível também uma região mais estreita, conhecida como centrômetro, importante durante a divisão celular. De acordo com a posição do centrômero, os cromossomos podem ser classificados em metacêntricos, submetacêntricos, acrocêntricos e telocêntricos, tá certo? Eles são metacêntricos
quando o centômetro está próximo ao centro. Eles são submetacêntricos quando o centrômero está entre o centro e a extremidade. Eles são acrocêntricos quando o centrômero está próximo à extremidade. E telocêntricos quando o centrômetro está na extremidade. Aqui a gente observa a classificação desses cromossomos que a tia acabou de falar para vocês, tá? Temos a representação do metacêntrico, do submetacêntrico, acrocêntrico e telocêntrico na página 72. Acompanhem comigo. E aí vem aquela pergunta: quantos cromossomos há em uma célula? Aí eu respondo para vocês que depende da espécie, tá? Depende da espécie, do tipo de célula e do momento de vida dessa célula, tá? Muitos seres vivos, inclusive nós seres humanos, temos 2 grupos de cromossomos. Um proveniente do pai e o outro proveniente da mãe. Cada grupo, gente, constitui uma genoma e é representado numericamente pela letra N. Quase todas as células desses organismos têm 2 N cromossomos, N do pai e o N da mãe. São denominadas células diploides. As células do corpo não relacionadas com os gametas são diploides e denominadas células somáticas. Quando ocorre a formação de gametas, há uma redução no número de cromossomos e cada gameta, seja masculino ou seja feminino, fica N cromossomos. As células gaméticas são haploides. Há cromossomos semelhantes entre os 2 conjuntos N de cromossomos. Eles apresentam genes para as mesmas características. Esses cromossomos são conhecidos como homólogos. Os genes responsáveis pelas mesmas características são denominados de alelos. Na espécie humana, o número N é 23. Há, portanto, 23 pares de cromossomos nas células somáticas e 23 cromossomos nas células gaméticas. O número 2N varia com a espécie. No ser humano é 46, na ervilha é 14, na cebola é 16 e no cavalo é 60, por exemplo, tá bom? Então, até aqui, nós vimos que nessas células, em cada célula existe um núcleo e que esse núcleo, ele é formado, que a principal função desse núcleo é comandar as reações que ocorrem na célula e portar informações genéticas. Nós vimos que esse núcleo, ele contém, né, o material genético, tem os nucléolos, tá? Nós vimos o que são cromossomos e o que esses cromossomos fazem, quais as quantidades de cromossomos existentes e como que a gente pode classificar esses cromossomos, tá bom? E aí, vamos ver passo a passo, né? Pra gente não acumular muita coisa de uma vez só. A tia vai pedir que vocês estejam fazendo aqui a atividadezinha da página 76. Página 76, a atividadezinha que tem na teia do conhecimento. Vocês vão ler esse texto e aí vocês vão responder essas 4 questõezinhas que a gente tem aqui na teia do conhecimento. Na nossa próxima aula, a tia corrige e aí a gente vai falar sobre a divisão celular. Como que se ocorre essa divisão celular? Quais são os meios dessa divisão celular, tá certo? E aí a gente continua a nossa explicação desse capítulo, tá? Então, a tia queria desejar para vocês um ótimo final de semana, bons estudos, tá? E um grande beijo.